A paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós estamos aqui para mais uma manhã com Deus, para mais uma manhã onde nós estaremos aprendendo com o Senhor sobre algo tão importante, algo tão grandioso que é a oração. Não é verdade? Como Deus tem nos ensinado, como o Senhor tem manifestado o seu conhecimento, o seu saber sobre as nossas vidas. Nós não somos nada sem Ele, somos dependentes dEle. Ele é o Deus, Ele é o Senhor que nos ensina. A palavra dEle diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí Ele diz: aprendei de mim. Como é interessante conhecermos essa faceta de Deus, o Deus que é mestre, o Deus que nos ensina, aquele a quem Maria olha, Maria Madalena, e diz: Rabino, Rabi, glória a Deus, a paz do Senhor, Tati, bom dia, Mãe Regina, bom dia, Gisele, a paz do Senhor dos anjos, glória a Deus. Estamos aqui e aprendendo desse Deus, aprendendo desse Senhor grandioso, aprendendo desse Deus que tem tantos a nos ensinar, e a cada manhã nós experimentamos algo novo de Deus, algo grandioso. Eu queria compartilhar algo com vocês. A nossa live de ontem, ela foi bem problemática na questão de bom dia, Giane, de sai e fica bom dia, Pati, e eu não conseguia postar e depois saía, e enfim. E algumas pessoas mandaram mensagem: olha, não estou conseguindo compartilhar. Mas houve algo tão poderoso, gente. E ontem, quando eu sentei aqui para fazer essa live, a live de ontem, bom dia, Tati, agora de Taubaté, bom dia, irmã Maria, bom dia, a Bia, a paz do Senhor, bom dia, Simone, glória a Deus, a paz do Senhor, Andréia, bom dia. Quando eu sentei aqui para fazer, eu ia falar exatamente sobre Ana, enfim, e Deus começou a trazer para uma dimensão diferente. E eu percebia que por mais que eu quisesse voltar àquela dimensão, àquela questão, né? Quem não gera, perde o governo, quem não gera... E eu fiquei depois, terminou, eu falei assim, nossa, Deus, né? Não tenho o hábito de fazer uma live nesse sentido. Gente... Mas ontem eu recebi testemunhos tão poderosos. E um dos testemunhos que eu recebi, eu não respondi ainda, porque a minha vida foi uma doideira. E essa pessoa me mandou vários áudios. Bom dia, irmã Márcia! Glória a Deus! Eu recebi vários áudios. Mas eu quero compartilhar com vocês algo tão especial. Eu fiquei assim preocupada, porque eu falei assim, Senhor, parece que tu tá focando, sabe? Sempre assim, né? E o Senhor falou assim, né? É mulher de pastor, e não sei o que. Eu falei, Deus. Mas, gente, Deus, ele é direto no que ele tem que falar com alguém. E Deus marca encontros com pessoas. Ontem, uma pessoa que não tem o hábito de assistir as minhas lives, ele é um pastor. Ele assistiu ontem a live e tal. E pra mim, ok. E depois ele me mandou uma mensagem, um áudio. E ele disse assim para mim, missionária, nós não temos o hábito de estar assistindo sempre, mas eu e a minha esposa estávamos assistindo. E a minha esposa é uma mulher cheia de Deus, uma mulher talentosa, uma mulher que o Senhor usa poderosamente, mas ela se sentia retraída de assumir a sua postura. E por conta disso, nós estávamos passando muitas dificuldades, muitas lutas dentro da igreja. Por quê? Porque verdadeiramente, se você não gera, alguém vai assumir o governo. Quem gera, assume o governo. E às vezes quem assume o governo é uma penina, né? E aí ele me manda esse áudio, ele diz assim, que ele havia conversado até com ela, mas ela falou, não, eu não consigo mudar, esse é meu jeito, e se for assim, Deus vai falar uma hora comigo. Irmãos, ele me disse que na hora da live, como Deus falou, era como se Deus estivesse dentro da sala dela. E eu aqui, né, do outro lado do mundo, não entendendo por que Deus estava levando nessa linha, A paz do Senhor, Mica.
Bom dia, Dildirley, a paz do Senhor. Bom dia, Dai, a paz do Senhor. E eu não estava entendendo por que Deus estava levando nessa linhagem. E aqui eu falando, mas aqui dentro de mim um conflito, meu Deus do céu, por que está indo nessa linha? E aí ele me disse que era como se Deus estivesse dentro da casa deles, falando. Era algo tremendo, era algo profundo. E que isso trouxe uma mudança. E ela olhou e falou assim, não, Deus falou comigo. Gente, como Deus é grandioso. E esse foi o testemunho que eu recebi. E haviam muitos detalhes, enfim, por áudio, mas eu recebi mais 2 testemunhos que foram escritos realmente no Instagram de como Deus havia falado. Então, eu quero dizer para você, nós não estamos simplesmente aqui sentados e conversando por conversar e lançando palavras otimistas, não. Deus tem vindo falar conosco, Deus tem vindo, e eu confesso a vocês que muitas vezes nem eu sei direito o porquê, mas são palavras remas, palavras proféticas. Então, eu quero dizer a você, continue vivendo uma vida de oração, porque quando nós entramos na oração, Deus revoluciona a história. Paz do Senhor, Rose, tem sido um tempo precioso. Esse é o tempo que Deus tem determinado para levantar um exército, para forjar esse exército, para nos habilitar a viver o propósito de Deus. Esse é o tempo de Deus, e você faz parte desse tempo. Deus está convocando a sua vida para ser um agente de mudanças, e nós só somos agente de mudanças no altar da oração. É o altar da oração que nos forja, é o altar da oração que abre os nossos olhos para compreendermos o que Deus tem. É no altar da oração. E isto, manter-se no altar da oração, não é algo simples. Somos todos os dias desafiados a desistir do altar da oração. Somos todos os dias pressionados a viver uma vida comum, a viver uma vida natural. A paz do Senhor, irmã Elaine, Deus abençoe. Mas o Senhor, Ele nos convoca e Ele diz, arme tenda, fixe morada no altar da oração, porque é no altar da oração que vemos o céu abrindo. O altar de oração é o lugar da nossa conexão com Deus. Não existe conexão com o Pai se não for através da oração. A oração, ela nos quebranta. A oração, ela nos torna sensíveis à voz de Deus. Você começa a ter uma afinidade tão grande com Deus que Ele não precisa mais trovejar para que você entenda que Ele está falando. Basta uma brisa e você já diz, é o meu Pai que está falando. Por quê? Porque você aprendeu a ouvir a voz dele. Amém? Nós vamos orar. Hoje nós vamos falar sobre uma oração que muda decretos. Estamos vindo caminhando, não é? Falamos sobre a oração padrão, falamos sobre a oração que muda história, falamos sobre a oração que mostra a minha humanidade. Falamos sobre a eficácia da oração e a dimensão do sinal. E ontem falamos sobre uma oração sem palavras, mas que gera uma voz profética. E hoje falaremos sobre a oração que muda decretos, a oração que muda sentenças, a oração que rasga a cédula contrária e nos traz algo novo. Essa oração, você está conseguindo captar a essência dessas manhãs? Você está conseguindo entender o que Deus está nos mostrando, o que é a oração, aonde ela pode nos levar? Porque se você estiver captando essa essência, certamente você está sendo imerso nesse universo poderoso que é da intimidade da oração. Vamos orar agora para nós começarmos o nosso devocional propriamente dito. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã estamos diante da Tua presença e queremos Te louvar. Queremos declarar, Senhor amado,
a nossa insuficiência sem ti, a nossa dependência. Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que age, é o Senhor que blinda os nossos corações, é o Senhor que coloca o capacete na nossa mente, é o Senhor, ó Pai. E, meu Deus, nesta manhã queremos sentar e aprender de ti, da mesma maneira que Maria sentou aos teus pés e aprendia de ti. No meio da agitação, Senhor, ela abre mão de tudo, porque ela quer aprender. Senhor, temos tantos compromissos neste dia, é verdade, mas decidimos abrir mão de um tempo precioso e sentar contigo e aprender. Vem nesta manhã e nos ensina, vem nesta manhã e traz a revelação da tua palavra. Senhor, meu Pai amado, que os nossos corações se abram, que seja uma manhã profética, uma manhã, Senhor, realmente de transformação. Oh, meu Deus, eu sei que tu estás fazendo algo grandioso, como disse, Senhor, o profeta Isaías, tu estás fazendo a sua obra inaudita. Oh, como disse o salmista, o Senhor fez algo e é maravilhoso aos nossos olhos. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco, abre o nosso entendimento, como o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu para que ele pudesse ver o sobrenatural, como o Senhor abriu os olhos, Senhor, meu Pai amado, dos discípulos ali, Senhor, meu Pai, no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, e eles viram Jesus de uma maneira como eles nunca haviam visto antes. Abre os nossos olhos para te enxergarmos nesta manhã, enxergarmos as verdades da tua palavra, como nós nunca enxergamos antes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que manhã poderosa. Bom, enquanto eu tô orando, eu não consigo ver se entrou mais alguém, tá bom? Mas olha, eu não sei quem que é a Silvana, mas a Andréia está dando bem-vinda. Então eu também lhe dou boas-vindas. Seja muito bem-vinda nesta manhã, onde nós estamos aqui sentados para aprender do Senhor. Então vamos lá. A oração que muda decretos. Então, de quem falaremos nesta manhã? Falaremos nesta manhã de Ezequias. A oração de Ezequias foi uma oração por cura, mas foi uma oração que mudou decretos. O nosso texto, para você que está acompanhando e fazendo as suas anotações, o nosso texto hoje, ele está no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Mas agora eu vou ler com vocês apenas o versículo de número 2, amém? O 2 e também o versículo de número 5, diz assim: E então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 5 agora: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Uma oração por cura e uma oração que mudou decretos. Quem era esse Ezequias? Não podemos falar de alguém se não conhecê-lo, não é verdade? É o conhecimento da história de uma pessoa que nos habilita a falar da sua intimidade com Deus. Quem era Ezequias? Quem era esse homem? Ezequias, foi um dos melhores reis de Judá. Ezequias foi um rei que fez mudanças grandiosas. Ezequias, ele foi o precursor de um grande avivamento que houve em Judá. Ezequias foi filho de um rei péssimo. Ezequias foi filho de um rei que fecha o templo, que coloca ídolos dentro do templo. Ezequias foi o filho de um rei terrível, mas a Bíblia diz que quando Ezequias começa a reinar, a primeira coisa que Ezequias faz é abrir as portas do templo. Você encontra mais detalhes da história de Ezequias no livro de 2 Crônicas. O livro de 2 Crônicas nos traz relatos poderosos
sobre a vida de Ezequias. Ezequias foi um homem extraordinário. Ele abre as portas do templo, ele faz uma limpeza grandiosa, ele muda todas as coisas. Ele era filho de Acás, 2 Crônicas, capítulo de número 29, você vai encontrar. E ele faz uma grande reforma. Ezequias leva o povo a adorar ao Senhor. Ezequias é o homem que celebra a Páscoa, que há muito tempo não era celebrada. Ezequias foi extraordinário. Paz do Senhor, Lígia, Deus te abençoe. Ezequias foi extraordinário. E seja também bem-vinda, Mica, tá bom? Michele. Então seja muito bem-vinda, Michele. Você é amiga da Bia, então se você é amiga da Bia, você é minha amiga também, tá bom? Seja bem-vinda aqui. E Ezequias foi um homem grandioso. Ezequias, ele vive todas essas coisas. Ezequias é o homem que tem também seus erros. No entanto, o seu coração era um coração voltado ao Senhor. E no capítulo de número 20, nós vamos encontrar uma faceta. Gente, cronologicamente, quando você lê a Bíblia, você vê primeiro a invasão de Senaqueribe e depois essa questão na Bíblia. Mas cronologicamente não, a doença dele foi antes da invasão de Senaqueribe. Ok? Então o que nós vamos vendo? Ezequias agora está lá, parece que está tudo bem, né? Não tem nenhum problema, o reino está habilitado, mas Ezequias recebe uma visita inusitada. Ezequias recebe a visita do profeta Isaías. E Isaías chega para Ezequias e diz assim: olha, põe a tua casa em ordem. Antes de Isaías chegar lá, algo começa a acontecer com Ezequias. Ele começa a ficar doente. Ele vai ficando doente, ele vai ficando doente, ele vai ficando doente. E parece que isso não muda, não é? Ele vai ficando doente. E de repente Isaías chega e diz assim: olha, você não vai ser curado. Imagine você está doente, você está esperando que alguém venha orar para você, porque você espera uma palavra de cura. E ao invés disso, o profeta chega e diz: não, Deus não vai te curar, você vai morrer. Gente, preste atenção, essa sentença não foi uma sentença dada por homens, essa sentença foi dada por Deus. Não foi um perseguidor que disse você vai morrer, não foi uma oração contrária, como dizem, que falou, olha, ele vai morrer. Não, Deus envia um profeta para dizer, você vai morrer. E aqui eu começo a ver algo sendo gerado em Ezequias. Ezequias podia ter olhado e falado assim, não, se Deus falou, ok. E a ordem era expressa, trazia uma ordem e uma sentença. Põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Acerta as pendências, porque você vai morrer. O que tiver para você fazer, faz, você vai morrer. O que não tiver no lugar, coloca no lugar, porque você vai morrer. Era uma sentença, era um decreto. Deus desceu e disse, você vai morrer. O que Ezequias podia fazer? Não, vou começar a me despedir de todo mundo, vou começar a pôr a casa em ordem, porque eu vou morrer. Mas Ezequias compreendia o poder da oração. Salmo 51, 17 diz, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. A sentença, a palavra profética era de morte. Mas diante da notícia, o que Ezequias faz? O que? Não, ele simplesmente ora. Não, nós vamos ver alguns passos nessa oração que são tremendos. O que Ezequias faz? E se o escritor coloca aqui é porque ela tem uma explicação muito grande para a nossa vida. A Bíblia diz o quê? Que primeiro ele vira o rosto para a parede. Interessante, né? Ele não vai a uma janela olhar o palácio, ele não vai a uma janela olhar o que está acontecendo, ele não vai a uma janela procurar um amigo, a paz do Senhor, uma Terezinha. Ele não vai à janela procurar um amigo, não. Ele vira o rosto para a parede. Ele vira o rosto para a parede. Primeira coisa que eu aprendo, orações que mudam decretos, elas não olham para a janela da vida em busca de socorro humano. Orações que mudam decretos, elas nos levam a olhar para o secreto. Quando eu falo de olhar para a parede, eu falo de limitar a minha visão naquilo que realmente eu preciso. Eu falo de tirar as distrações. Eu falo de roubar, de tirar aquilo que rouba
o meu propósito. Esse é o momento de olharmos para a parede. Estamos olhando pela janela e a janela está nos distraindo, e a janela está trazendo incredulidade, e a janela está nos fazendo buscar socorro humano para vivermos uma oração que muda decretos. Precisamos entrar no secreto. Eu quero comparar o posicionamento de Ezequias olhando para a parede, a Ezequias entrando no secreto, a Ezequias limitando a sua visão ao que realmente importava, a Ezequias se privando de distrações. Então hoje você quer viver uma vida de oração que mude de decretos, não olhe pela janela da vida. A janela vai querer lhe roubar a fé, a janela vai querer fazer com que você deposite as suas expectativas nos homens. Existe um momento da vida que é a hora de olhar pela janela. Momentos de conquista, olhamos pela janela. Momentos de oração, entramos no secreto. Da onde você tira isso? Quando Eliseu estava prestes a morrer, Eliseu chama um homem, um dos reis, e Eliseu disse o que para ele? Olhe pela janela e lance as flechas, porque a quantidade de flechas que aquele homem lançasse determinaria as suas conquistas. Então, ele olha pela janela para o que? Conquista. Eu olho pela janela quando eu estou esperando algo que ainda não chegou. A Bíblia diz que a mãe daquele homem que guerreou contra Baraque, Cícera, a mãe de Cícera olha pela janela esperando que ele volte da guerra. Mas quando eu quero uma oração que muda decretos, eu não olho para a janela, pela janela, eu entro no secreto, Então, aguarde isso no seu coração. Esse não é o tempo de se distrair. Aleluia. Esse não é o tempo de buscar coisas. Esse é o tempo do secreto. E o que ele faz mais? Ele vira para a parede, ele entra no secreto e o que ele faz? Ele ora. Ele entra no secreto para orar. A Bíblia nos ensina no livro de Salmos, capítulo 50, diz assim, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Entra no secreto, vira o rosto para a parede e derrama as tuas queixas, derrama o que você precisa. O profeta Jeremias, ele fala sobre isso. Ao invés de falar sobre virar o rosto para a parede, ele fala, coloque a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Rosto para a parede, boca no pó, me fala de secreto. Rosto para a parede, boca no pó, me fala de intimidade. Rosto na parede, boca no pó, me fala de quebra com distrações para conseguir viver o que Deus tem para a nossa vida. E ele ora. Um homem que estava doente, mas ainda conhecia o que ele era em Deus. Vamos lá? Vamos entender? Como é essa oração? Essa oração, ela não é uma oração dizendo, Deus, já fiz tanto para ti, agora tu me abandonou? Deus, olha, eu revolucionei Judá, eu celebrei a Páscoa, eu restaurei o sacerdócio, eu fiz tanta coisa e agora tu me abandonou? Não. Porque orações que mudam história não estão cheias do que eu faço, mas do que eu sou em Deus. Não é o que você fez ou o que você faz que vai mudar o decreto, e sim o que você é em Deus. O que você é em Deus? Nesta manhã o Senhor está nos dizendo, estou te levando para o meu esconderijo, estou te levando para o meu secreto, estou lhe fazendo compreender que não estou interessado no que você faz, mas no que você é. O que nós fazemos, gente, é só uma extensão do que nós somos. Ezequias começa a oração deles dizendo que, Senhor, te lembra de que andei diante de ti em verdade e que o meu coração
foi perfeito. Olha que coisa linda. Então ele está dizendo duas coisas aqui. Lembra da minha fidelidade e da minha integridade. Que coisa linda, você tem uma história. Ezequias coloca diante de Deus, naquele momento, a sua história. E não era uma história carregada de ativismo, mas era uma história carregada de transformação. Não era uma história que falava do que ele havia feito, mas era uma história que falava do que ele era. Do que ele é. Você tem uma história. Leve para o secreto da oração, não as tuas façanhas, não o que você faz, mas o que você é em Deus. É o que nós somos em Deus que nos habilitará a viver uma mudança de decreto. Às vezes nós confundimos e nós imaginamos o que? É o que eu faço. Então a gente começa a orar, Senhor, muda esse decreto, porque Senhor, eu prego. Porque, Senhor, eu canto. Porque, Senhor, eu faço 300 orações por dia. Porque, Senhor, eu sou uma líder, uma missionária. Não, não é o que eu sou. O que eu faço é o que eu sou em Deus. Ezequias não diz, Senhor, muda. Porque, Senhor, eu sou rei. Porque, Senhor, eu sou líder, o chefe do povo. Ele diz, não, Senhor, lembra da minha história. Lembra da minha história de fidelidade. Lembra da minha história de integridade. Eu quero enxergar nas entrelinhas ele olhando e dizendo, não foi fácil, mas Senhor, eu não neguei a fé. Quem somos em Deus? Será que o ativismo está nos roubando do que realmente interessa? Será que o ativismo está nos levando a achar que isso pode comprar o favor de Deus? Não é o que eu faço, é o que eu sou nele. Não é não. Ezequias diz, eu, Senhor, fui fiel e íntegro. E aí ele olha e diz assim, o resultado do que eu fiz está aqui. Fiz o que era reto aos teus olhos. Olha que coisa poderosa. Então ele está dizendo assim, Senhor, o que eu fiz foi para te agradar. O que eu fiz estava alinhado e aliado ao que tu queria. O que eu fiz, Senhor, estava de acordo com o teu propósito. Olha que interessante. Orações que mudam decretos. Elas não vêm de forma nenhuma para enaltecer o que eu faço, mas elas vêm o quê? Para primeiro contar a minha história que está aliada ao meu caráter, a minha história que está aliada ao meu posicionamento, a minha história que está aliada à minha fidelidade. E quando isto reina em mim, então eu faço o que é reto aos olhos dele. O que eu faço é para a glória dele. É como se fosse um espelho. Então você já viu um espelho? Quando você vira o espelho para o sol, o reflexo volta para onde? Para o sol. Então o que eu faço tem que voltar para ele. É a minha história, ela tem que ser isso. É dele, é para ele, veio dele, é para a glória dele. A oração de Ezequias dizia exatamente isso. Senhor, é o que eu sou. Senhor, e o que eu fiz estava alinhado àquilo que agradava aos teus olhos. Exatamente, esperar com fé e alegria. Essa era a oração de Ezequias. Então eu aprendo que orações que mudam decretos são orações carregadas de uma história que não está cheia do que eu faço, mas do que eu sou em Deus. Amém? Ezequias, ele faz esta oração poderosa, um homem doente, mas que tinha história, um homem doente, mas que ainda lembrava do que era em Deus, um homem doente que não perdeu a sua identidade, um homem doente que conhecia a sua essência. A gente pode passar por momentos de feridas, nós podemos estar doentes, nós podemos passar por momentos onde feridas se abrem. E eu vou te falar uma coisa, essa doença de Ezequias era uma doença de feridas. Sim, não era uma doença interna, era uma doença de feridas. Para você que está no Brasil, agora você acabou de ver um esquilo passar aqui nas minhas costas, né? Para vocês é uma coisa bem diferente. Não é um rato não, tá? Quando você viu passar aqui nas minhas costas, isso é um esquilo.
Como você diz isso, Alessandra, que era uma ferida? Vamos lá ver? Ezequias diz assim, toma uma pasta de figos e coloque sobre as feridas. Isso é poderoso. Ezequias estava com feridas. E as feridas iriam matá-lo. Mas mesmo ferido, ele não perdeu a sua identidade em Deus. Meu Deus, que coisa é essa? Homens cheios de Deus, homens que fazem coisas grandes no reino, homens íntegros e fiéis, muitas vezes vão passar por momentos de feridas, mas eu quero lhe dizer algo, as tuas feridas não podem lhe arrancar do altar da oração, as tuas feridas não podem lhe arrancar do cenáculo de oração, as tuas feridas não podem lhe roubar uma vida de oração. Tô ferido, mas estou orando. A enfermidade de Ezequias não era interna, gente. Entenda isso, quando você lê a palavra de Deus, pare nos detalhes. Não era uma enfermidade interna. Era algo que as pessoas viam, porque Ezequias diz, Isaías diz, coloca uma pasta de figo em cima das chagas, em cima das feridas. Então era o quê? Era feridas, eu não sei do que, eu não sei como havia aparecido, mas elas estavam lá. Mas eu não posso permitir que as minhas feridas me roubem do lugar da oração. Eu não posso permitir que as minhas feridas me tirem do secreto. Eu não posso permitir que as minhas feridas roubem a minha identidade. Tô ferido, mas ainda viro o rosto para a parede. Tô ferido, mas não esqueço da minha história. Tô ferido, mas não perco a minha identidade. Tô ferida, mas eu não abro mão de ter intimidade com Deus e crer que Ele é poderoso para mudar o secreto. Talvez você esteja ferido. Talvez você fez tanta coisa e está ferido, mas em nome de Jesus o teu lugar ainda é no cenáculo, no altar, no secreto de oração. Ezequias estava com uma doença e você nunca mais vai esquecer disso. Não era uma doença interna por dentro, era externa, era visível. Ezequias tinha feridas, Ezequias tinha chagas, feridas que matam. Meu Deus, feridas que matam. Ele tinha uma ferida que iria matá-lo, mas ele continua entendendo o secreto, o lugar da oração. Então ele está doente, ele está ferido, mas não esqueceu da sua história. Ele está ferido, mas preconiza o ser ao fazer. Posso estar ferido, mas nunca posso esquecer de uma coisa: Deus não se move pelo que faço, Deus se move pelo que sou. A oração de Ezequias, ela atrai o coração de Deus, porque ele não chega diante de Deus apresentando um ativismo, ele chega diante de Deus apresentando um caráter. Não tente apresentar a Deus o seu ativismo. Ativismo não move Deus, o que move Deus é caráter. Vamos fazer um passeio pela Bíblia para nós lançarmos bases nisso, entendermos que essa verdade, quando Satanás chega diante de Deus e Deus vai falar acerca de Jó. Jó era um homem que orava. Jó era sacerdote da sua casa. Jó era um homem que tinha uma afinidade com Deus, mas Deus não diz em nenhum momento: você viu o meu servo Jó que ora? Você viu o meu servo Jó que levanta um altar? Você viu o meu servo Jó que ele é tão bom para as pessoas? Porque no livro de Jó, capítulo 19, Jó traz uma lista de tudo que ele fazia. Você viu o meu servo Jó que é bom, um bom patrão? No livro de Jó 19 fala sobre isso. Você viu o meu servo Jó que trata as crianças tão bom, tão gentilmente? O livro de Jó 19 também diz sobre isso. Não, Deus não diz, Deus não estava se importando. E com ativismo Deus diz: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Por quê? Porque tudo que Jó fazia vinha do caráter. Escreveu história porque tinha caráter. Então as minhas feridas não podem roubar isso. Quando nós estamos feridos, a primeira coisa que nós queremos é substituir o caráter pelo ativismo. E nós queremos dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Não é o ativismo, é o caráter. Ezequias foi para o secreto da oração, ferido, não levando o ativismo, mas levando o caráter.
Ele diz, lembra que fui fiel, lembra que fui íntegro, lembra que o que eu fiz era o que era reto aos teus olhos. Caráter. Então, ele tinha história. O que mais vejo dessa oração? Ele ora e quando ele termina a oração, o que ele faz? Ele chora muitíssimo. Era uma oração de quebrantamento. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Você pode não ter belas palavras. O secreto não é um lugar de belas palavras. O secreto é um lugar de quebrantamento. O secreto não é um lugar de boa teologia. O secreto é um lugar de boa humilhação. O secreto não é um lugar de aparência. O secreto é um lugar onde eu sou o que sou. É ali que ele chora. Ei, você quer fazer uma oração que muda decreto? Seja você. Se derrame diante de Deus. Se quebrante diante dele. Eu não tenho palavras, Alessandra. Você tem lágrimas? Eu quero dizer que no secreto as lágrimas valem muito mais do que palavras. Ele chora e não é pouco, a Bíblia diz, ele chora muitíssimo. Um homem, um nobre que vai se despindo de tudo. Exato, Lígia, exato. Se desnudar diante do Senhor, você disse tudo. Ele se desnuda, ele diz, olha, eu não quero nem saber que eu sou rei, eu choro. Ele chorou muitíssimo. Secreto é lugar de lágrimas. Secreto não é lugar de autojustificação. Secreto não é lugar de ativismo. Secreto é lugar de lágrimas. Secreto é lugar de quebrantamento. Secreto é lugar de chorar. Secreto é lugar de dizer a verdade que existe na nossa alma. Ele chora muitíssimo. O que eu aprendo mais? A oração de Ezequias não foi longa, mas foi poderosa. Eu gosto de orar bastante, mas eu aprendi uma coisa. Não é o tamanho da minha oração que determina a eficácia dela. Não. Às vezes eu posso orar 1, 2 horas. Mas se eu não compreendi o segredo do secreto, ela não vai ter tanta valia. Mas se a minha oração ela é pequena, ela é curta, mas ela é cheia de quebrantamento, muda. Isso mesmo, irmã Maria. Secreto é lugar de intimidade, ali com Deus, exato. É você e Deus. Como você disse que a oração dele não foi longa? Então vamos lá? Isaías, o profeta, veio e falou, você vai morrer. Isaías sai. Ele vira o rosto para a parede, ele entra no secreto, ele faz essa oração, ele chora. E a Bíblia diz que Isaías ainda não havia saído. Algumas Bíblias dizem que ele não havia saído ainda da cidade. E outras Bíblias, que aqui eu gosto, e aqui eu estou aqui, diz que ele ainda não havia saído do meio do pátio, ele ainda estava no território do palácio, ele ainda estava ali dentro, e Ezequias tinha feito uma oração, então não foi uma oração de horas. Foi uma oração curta, mas uma oração verdadeira, orações que mudam decretos. Elas não estão aliadas à sua extensão, mas elas estão aliadas à sua verdade. Orações que mudam decretos, elas não têm a ver com o tamanho, mas elas têm a ver com a profundidade. A oração dele não foi longa, mas foi profunda. A oração dele não demorou horas, mas foi uma oração que rasgou o coração. Por quê? Porque ao invés de olhar para a janela, ele olhou para a parede. Ao invés de levar o ativismo, ele levou sua história. Ao invés de se esconder atrás das feridas, ele esqueceu as feridas e entendeu, esse é o momento do meu particular com Deus. Então, antes de Isaías sair do templo, exatamente, Márcia, foi uma oração rápida e eficaz. A mesma oração que Elias fez quando ele pediu fogo. Alguns estudiosos dizem que a oração dele foi 15 segundos. Senhor, responde, responde, responde. E Deus manda fogo do céu, porque é aqui dentro que nasce a oração. Quando eu verbalizo, na verdade, ela já nasceu aqui dentro. E eu quero perguntar, o teu coração é um coração de intimidade? O teu coração é um coração onde a oração está presente o dia inteiro? Quando eu verbalizo, ela já nasceu aqui dentro. Aqui dentro tem que ser um altar de oração. Bom dia, Adri, a paz do Senhor Jesus. E antes do profeta sair,
do palácio, do pátio, o Senhor diz assim: Isaías, volta lá, volta. Isso é inusitado. Deus já tinha liberado um decreto, Deus já tinha dito, vai morrer. Mas o Senhor diz a Isaías, volta lá. E você vai dizer algo para Ezequias. Primeiro, gente, quando ele aparece a primeira vez para falar, Isaías, o Senhor disse assim para Isaías, vai lá e fala para Ezequias, ordena a tua casa que vai morrer, e pronto. Mas quando ele manda Isaías voltar, olha como que ele fala. Diga para Ezequias, o príncipe do meu povo, o chefe do meu povo, a oração de quebrantamento, ela restitui o nosso lugar em Deus. Deus agora o chama de príncipe, não é ninguém, esse príncipe. É como Deus estivesse dizendo, eu coloquei a oração, realmente, ela revoga todas as sentenças contrárias, e a oração devolve o meu lugar em Deus. O Senhor diz assim, diga para Ezequias, não é só um Ezequias, ele é príncipe do meu povo. Diga para ele que eu ouvi a oração dele e eu vi as lágrimas dele. Gente, a oração, o salmista diz assim, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Orações não ficam na terra, orações sobem o céu. No livro de Apocalipse, há a menção de taças cheias de orações, que são as orações dos santos. Deus, olha, diz, eu ouvi a tua oração não estava sendo na janela, a tua oração estava no secreto, eu ouvi. E aí ele diz, e eu vi as tuas lágrimas. Meu Deus do céu. Eu vi. E isso moveu, eu vou fazer, sabe, uma análise aqui. É como Deus estivesse dizendo, isso moveu. E eu vou te sarar. Orações que mudam decretos, preste bem atenção. Elas vêm de uma forma processual. Deus não disse simplesmente assim, olha, ser curado agora. Preste bem atenção. Processos. Nós não estamos vivendo a verdade do que Deus quer, porque nós não queremos viver processos. Mesmo para a cura, há um processo. A ferida estava lá, Deus disse, olha, eu quero que você entenda a profundidade disso. Vou te sarar. Deus podia simplesmente dizer, você não vai mais morrer. Mas Deus estava dizendo, um processo, meu filho, eu vou te sarar. E eu vou te sarar com um propósito. Meu Deus. Ele diz assim, eu vou te sarar em 3 dias. Ele não podia falar, vou te sarar agora. Não. Eis que eu te sararei e ao 3º dia, para onde que você vai? Ao 3º dia você vai bater perna. Ao 3º dia você vai na casa do fulano do Beltrano. Ao 3º dia você vai fazer uma viagem. Não, ele diz, ao 3º dia você vai subir para a casa do Senhor. Deus nos cura. Deus nos sara com um propósito. Deus nos restaura com um propósito. Servi-lo. Quando fala da casa do Senhor, fala do que? Adoração, não fala de religião, não fala de instituição, fala o quê? Você vai subir para me adorar, você vai subir para me engrandecer, você vai subir, interessante, né? Você vai subir, você não vai descer, você vai subir à casa do Senhor, você vai subir à casa do Deus vivo. Ele diz, olha, em 3 dias eu vou te curar, e no 3º dia você sobe à casa do Senhor. E no 3º dia você vai adorar. E no 3º dia você vai celebrar. Deus está curando as nossas feridas para nos colocar no lugar da adoração. Deus está curando. E aqui, onde você diz, Alessandra, que isso é processo? Aí o Senhor continua. O Senhor diz assim, olha, eu não só vou te curar, como eu vou te dar mais 15 anos de vida. Era como o Senhor estivesse dizendo, vou lhe dar tempo para você construir. Antes eu ia te dar tempo para você morrer.
para você restaurar as coisas e morrer. Agora eu vou te dar tempo para você deixar um legado. Eu vou te dar tempo para você construir uma história ainda maior. Eu vou te dar 15 anos. Irmãos, e você está pensando que esses 15 anos servia para Deus? Não, eu vou dar 15 anos para ele aqui, para ele fazer mais coisa para mim. Não. Esses 15 anos servia para Ezequias. Por que, Alessandra? O livro de Salmos diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, quando alguém morre, a gente fica desesperado. O céu entra em festa. Quando alguém morre aqui embaixo, a gente chora, a gente passa semanas, a gente fica de luto. E o céu celebra. Cada santo, cada crente que parte, o céu entra em festa. Então, esses 15 anos não era para Deus ficar feliz. Era para Ezequias. Não, é porque Deus tinha algo aqui ainda com Ezequias. Irmão, Deus pode fazer o que ele tem que fazer com qualquer outra pessoa. Não é? Nós não somos insubstituíveis. Mas Deus diz, é para você que eu estou dando. E aí ele vem com outra coisa, ele diz, e tem outra coisa, Ezequias. Eu vou livrar Judá da mão dos reis da Síria. O rei da Síria não vai entrar aqui. Quem era esse rei da Síria? Senaqueribe. Senaqueribe. Então você estava dizendo assim, eu vou te conservar com vida para você ver vitória. Para o Senhor Jesus, Celina. Eu vou te conservar com vida para você ver vitória. Uma oração que entra e muda decretos e traz tantas coisas. A oração mudou o decreto. Não é? Não vai morrer. A oração, além de mudar o decreto, está dizendo, vou te colocar no lugar da adoração. A oração, além de mudar decreto, está dizendo, vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida para você continuar escrevendo uma história e deixar um legado, para você ver vitórias que você não veria. Terceiro, quarto, vou lhe acrescentar, vou lhe curar, vou mudar decretos para que você veja eu pelejando uma batalha que para você parece impossível. Então nós vamos vendo com o propósito de Deus mudar decretos. E aqui eu termino, nós já avançamos bastante, aqui eu termino. E aí disse Isaías, tomai uma pasta de figo e coloque sobre as feridas. A palavra foi liberada. O Senhor disse, eu vou sarar. Mas agora vem um profeta dizendo, coloca uma pasta de figo em cima das feridas. O que quer dizer isso? As feridas são curadas pela palavra profética. A palavra profética dá o início, mas há um processo. Gente, para ser curado você tem que estar com um profeta. Para ser curado, você tem que estar com alguém que tem visão. Feridos não podem andar sozinhos. Feridos não podem se autocurar. Você tem que se aliar com a tua liderança. Sua liderança tem uma visão de cura, anda com ela. A tua liderança tem uma visão realmente de ter pastas de figo. Ele não diz aqui, coloque espinhos sobre as feridas. Feridas não são curadas com espinhos. Feridas são curadas com pastas de figo. Figo me fala do que? De consolo. Figo me fala do que? De prosperidade. Figo me fala do que? De bênção. Olha, eu digo para você por experiência própria. Ninguém é curado sozinho. Você precisa de um profeta que coloque pasta de figo na sua ferida. Mas Deus falou que vai me curar. Eu passei, então Deus falou que vai me curar. E eu vou ficar aqui sozinha, não quero saber de ninguém. Não. Você precisa de alguém. E olha que interessante. Isaías diz, tomai uma pasta de figos. E aqui ele diz assim, e a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou. Não foi Ezequias que coloca. Não foi Ezequias que pega a pasta. Alguém pega, alguém coloca e ele sara. Então quero lhe dizer, a palavra foi liberada sobre a sua vida. O Senhor está dizendo que você não vai passar o resto da vida com essas feridas. Mas o Senhor está dizendo para você, exatamente, Beatriz, nós não podemos nos medicar, nós não podemos. Alguém vai. Não, é só Deus. Pare com isso, tire esse orgulho. Quem entra no secreto, quem conhece a vida de oração, quem vira o rosto da parede, tem que ser liberto desse orgulho. Nós não vamos nos curar sozinhos. Nós precisamos de alguém que coloque a pasta de figo. Mas Deus falou com Isaías, com Ezequias, vou te sarar. Mas aí Deus olha e diz assim, Isaías, coloca a pasta de figo. Tem uma pasta de figo para ser colocada sobre essa ferida. Tem uma pasta de figo para ser colocada.
Tem uma palavra de cura, tem uma palavra de bênção, tem uma palavra de um líder que vai olhar para você e vai dizer: eu acredito em você. Isso é pasta de figo. Foram essas pastas de figo que passaram nas minhas feridas. Glória a Deus, Tatiana, você é do Ministério de Taubaté, da sede. Deus tem falado com os seus. Glória a Deus, isso é maravilhoso. E eu tive alguém que colocou a pasta de figo na minha ferida e disse: eu acredito em você. Era a pasta de figo. Você vai vencer. Era a pasta de figo. Figo me fala de restauração. Toda vez que você ouvir figo na palavra de Deus, figo me fala de descanso, de refrigério, de prosperidade, de crescimento. E nós precisamos de Isaías. Agora eu vou virar um pouquinho o espelho. Nós precisamos de Isaías que coloquem pastas de figo nas feridas das pessoas. Um profeta que não cura não é profeta. Um profeta que não cura não é profeta. Profetas não liberam só decretos. Profetas não liberam só palavras. Profetas são agentes de cura. Profetas indicam caminho de cura. Não adianta estar no altar de oração e dizer: eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo, mas não ser instrumento de cura. Você precisa ser Isaías. Podia falar: olha, o meu negócio aqui foi profetizar. Agora contra a ferida é um problema seu. Mas Isaías diz: Deus liberou a palavra, eu vim e trouxe, eu sou profeta, mas também sou agente de cura. Coloca a pasta de figos. Que Deus nesta manhã levanta uma geração de profetas que não seja só o tipo que diz: eis que te digo, mas que seja o tipo que diga: tenho pasta de figo. Glória a Deus, Márcia, glória a Deus. Esse é o nosso objetivo, colocar pasta de figos. Isaías não tinha só a voz profética. Isaías tinha uma pasta de figo. E eu quero perguntar para você que está aí do outro lado: você tem uma pasta de figo também? Ou você só tem um ministério profético? Não, Deus só me usou para ir nas casas e profetizar, embora. Deus só me usou para depois do culto profetizar, embora. Ele libera a palavra e fica. Ele libera a palavra e fica. Deus colocou um ferido no teu caminho, libera a palavra, mas fica para cuidar. Deus colocou gente: ah não, mas nossa, não é o rei, não é um pregador, agora está ferido. Não, é maturidade, eu libero a palavra e vou embora. Ele era rei. Mas o profeta liberou a palavra e ficou. Libera a palavra e fica para colocar a pasta de figo. Que coisa profunda, não é? Isso Deus está trazendo aqui para mim agora. Deus precisa de profetas que fiquem com o ferido. Chega de uma geração de profetas que só pula, grita e roda e diz: eis que te digo, e termina o culto e vai embora. Deus precisa de profetas que fiquem com o ferido. Ele fica. Ele coloca um pasta. E ainda Isaías diz: você quer um sinal que Deus está te curando? E ele diz: eu quero. Isaías diz assim: olha, você pode escolher. Ou o relógio avança ou o relógio retrocede. Naquele tempo era o relógio de sol, não é? Então era pelo sol. Ezequias diz: é muito fácil avançar, mas difícil é retroceder. Então eu quero. Se Deus está me curando, realmente eu quero o sinal que o relógio retroceda. Em outras palavras, que o tempo volte. Não tem como o tempo voltar, não é verdade? Fisicamente dizendo, se eu vou trazer para os nossos dias. Mas quando fala sobre retroceder o tempo, fala sobre uma nova oportunidade. A oportunidade de refazer o caminho. O Senhor está dizendo nesta manhã para nós: o sinal de que eu estou lhe curando desta ferida, estou mudando o decreto, é que estou lhe dando oportunidade para refazer o caminho. Estou lhe dando oportunidade de reviver algo. Estou lhe dando oportunidade de lançar a rede de novo e dessa vez não ser frustrado.
Estou lhe dando a oportunidade de reviver um tempo de glória. Estou lhe dando a oportunidade de viver a glória da segunda casa. Estou lhe dando a oportunidade de viver a alegria do último vinho. Estou lhe dando a oportunidade de viver o último estado, porque o último estado será maior do que o primeiro. Então eu quero lhe dizer, o sinal que Deus está lhe curando é a oportunidade de reviver algo novo. Que Deus nesta manhã fale mais ainda ao seu coração. Irmão, se nós fôssemos falar, ficaríamos aqui porque eu estou aqui tomada de alegria. Porque esta palavra, meu Deus do céu, glória a Deus, Cris, glória a Deus. Nós estamos aqui para colocar pasta de figo. Exato, e esse sinal ainda existe por causa de Ezequias, é verdade. A oportunidade. O relógio volta mesmo. O relógio volta mesmo. E o Senhor está dizendo, eu vou lhe dar a oportunidade de refazer o caminho. Meu coração está aqui, sabe, pulsando, porque Deus falou muito comigo hoje. Deus falou muito comigo também. Profetas não profetizam e vão embora. Eles ficam para curar. Deus falou muito comigo. Essa palavra aqui, ela está remoendo, porque Deus trouxe essa revelação agora, nessa manhã, nesse momento. Não é? Nesse momento. E essa verdade que a doença de Ezequias, ela não era interna, ela era externa, eram feridas. Quanta riqueza. Mas a oração de um homem mudou decretos. A oração de um homem faz o profeta voltar e dizer, você não vai morrer mais. A oração de um homem não só muda decretos, mas uma oração de um homem traz uma visão nova sobre o ministério profético. Não era só um ministério profético, era um ministério de cura. Quando nós entrarmos no lugar da oração, nós vamos entender isso, que ministério profético, se não for aliado ao ministério de cura, não serve para nada. Um profeta também tem que ser um curador de feridas. Que Deus abençoe. Vamos levantar o nosso clamor agora. Glória a Deus, Márcia, glória a Deus. E olha, eu sinto tanta saudade de você, sinto um montão de saudade de você, da Marta, de toda a família Coelho, viu? Vocês fazem parte da minha história, vocês me viram começar, como ninguém nem queria ouvir missionária Alessandra pregar, vocês me viram começar, vocês me conhecem e eu sinto saudade demais de vocês. Família Coelho é uma família que mora aqui dentro do meu coração. E agora nós vamos levantar um clamor. É a hora do nosso clamor, tá bom? Nós vamos clamar agora. Vamos clamar para que sentenças sejam mudadas. Vamos clamar para que Deus levante profetas que entendam o ministério de cura. Um não dá para andar longe do outro. Nós vamos orar por cura de feridas. E depois compartilhe essa live com quantas pessoas. Eu também amo demais vocês. Na verdade, a igreja do pastor Adelino, como tão carinhosamente nós chamamos, é o meu berço. Tudo que eu sou, tudo que eu me tornei, veio dali. Eu aprendi ali. Tudo eu aprendi ali. Eu cheguei ali parecendo um rojão, né? Glória, glória, glória. Mas foi ali que eu fui aprendendo tanta coisa. Então, não tem como desassociar a minha história da AD Mauá. Amém? Nós vamos orar agora. Nós vamos clamar. É a hora do clamor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que manhã foi essa? Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos surpreendeu. Sentamos na mesa, Senhor, e o Senhor trouxe verdades tão poderosas. Pai, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso. E, Senhor, hoje, nesse momento, nós queremos também virar o rosto, Senhor, para a parede. Nós não queremos mais, Senhor, estar olhando para a janela, atrás de tantas distrações. Nós não queremos estar olhando e, Senhor, murmurando porque o profeta está indo embora. Mas nós queremos virar o rosto para a parede, porque no secreto, Senhor, o Senhor muda sentenças. Nós queremos, Senhor, meu Pai, nesta manhã, viver algo tão especial contigo. Nós queremos, ó Deus, compreender a profundidade do secreto. Nós queremos entender, Senhor, que oração não está aliada, Senhor, simplesmente a tamanho, mas a profundidade. Oh, meu Deus, meu Pai, eu clamo neste momento por pessoas, Senhor, que estão feridas, porque, Senhor, nós aprendemos nesta manhã contigo que feridas matam.
Nós aprendemos nesta manhã, Senhor amado, que as feridas levam gente à morte. Mas em nome de Jesus, meu Deus, vem nesta manhã e vai liberando cura. Vem nesta manhã, Senhor, e vai levando o teu povo ao lugar do secreto, onde, Senhor, rasgamos o nosso coração e não os nossos vestidos. Em nome do Senhor, ó Pai, que haja uma oração quebrantada, que haja uma oração carregada, Senhor, de lágrimas. Ensina-nos a orar de forma tal que não mostremos o que fazemos, mas sim, Senhor, o que somos em Deus. Meu Pai, eu clamo também por uma geração de profetas, Senhor, que liberem a palavra, mas continuem para curar. Senhor, meu Pai, faz-nos entender que ministério profético está aliado a ministério de cura. Ninguém pode ser profeta se não quiser curar. Ninguém pode ser profeta, Senhor amado, se tiver a trombeta, mas não tiver a pasta de figos. Leva-nos, Senhor, a ter pasta de figos. Leva-nos, Senhor, meu Pai amado, a compreender a verdade de curar feridos. Leva-nos, Senhor. Estamos tão agitados, estamos correndo, estamos dizendo: eu sou profeta, que não queremos parar para curar as pessoas. Mas nesta manhã eu te peço, Deus, Senhor, torna-nos sensíveis às feridas das pessoas. Torna-nos sensíveis, o nosso coração está tão embrutecido, porque estamos na velocidade do querer fazer, e não entendemos, Senhor amado, que, meu Deus, ministério de cura, Senhor, não é, Senhor, meu Pai, meu Deus, é rapidez, não é ativismo, são vidas. Em nome de Jesus, Senhor, devolve, Senhor, restaura a esperança desse homem, desta mulher, que por conta da ferida, Senhor Jesus, se entregou. Oh, Deus, faz ele entender, Pai, que o Senhor vai retroceder o tempo, o Senhor vai dar uma nova oportunidade. Faz ele entender, Senhor, que o Senhor vai curar. Não é, Senhor, meu Deus, para ele se vingar, mas é para ele voltar para a casa do Senhor e adorar. É para ele entrar no lugar da adoração. Somos curados para adorar. Somos curados, Senhor amado, para curar pessoas. Somos curados para viver o propósito. É isso. E, Pai, eu quero pedir algo muito especial. No momento da minha maior ferida, o Senhor colocou, meu Deus, alguém no meu caminho que tinha muita pasta de figo, e essa pessoa foi um instrumento de cura. Senhor, o Senhor colocou meu pastor, e o meu pastor, Senhor, meu Pai, ele tem as mãos cheias de pasta de figo. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor levante homens, Senhor, no caminho dessas pessoas, mulheres. O Senhor levante pastores, pastoras. O Senhor levante, Senhor, meu Pai amado, irmãos, profetas, no caminho desses homens e dessas mulheres que me ouvem nesta manhã, que estão feridos, como o Senhor trouxe para mim. Gente com as mãos cheias de pastas de figo, porque, Senhor, meu Pai, não adianta decretos ser mudados, não adianta decretos ser mudados, Senhor, se continuarmos feridos. Não, Pai, tem que ter cura. E essa cura está aliada à palavra profética, mas também, Senhor, meu Deus, há alguém que espera sermos curados. Em nome de Jesus, eu te louvo por esta manhã, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus, irmã Adri. A igreja do pastor Adelina é uma igreja abençoadíssima. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Em nome de... Amém, Tati. Amém. Guarda essa palavra. Se você entrou nessa live agora, em nome de Jesus, assista de novo e compartilhe com o maior número de pessoas. Tati, você conhece a De Mauá, Tati? Não acredito, Tati Tomé. Eu também amo. Lá foi o meu berço, Tati. Lá foi o meu berço, lá foi minha escola. Amém? Deus abençoe muitíssimo, Celina. Deus abençoe muitíssimo, Michele. Foi bom demais ter você aqui. Espero tê-la aqui muitas vezes, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe, divulgue, mande. Eu vou tentar salvar alguns pedacinhos dessa live de hoje. Para quê? Para que você possa compartilhar. Às vezes você não consegue compartilhar ela inteira, mas se eu colocar alguns pedacinhos, você consegue mandar para as pessoas. Então eu vou tentar fazer isso, amém? Beijo, Andréia, Deus abençoe, Jeane, um dia de bênção e de vitória para você, e eu irei trabalhar. A paz do Senhor, Deus abençoe, Lígia, um grande beijo.